Seja bem-vindo a mais um curso da Condosim Play. Aqui nós reunimos aí os principais players do mercado, os principais especialistas do setor condominial. E é muito bacana quando a gente conversa com gente que entende do mercado, que a gente fala tem cheiro de condomínio, que você entende de condomínio, sabe do que está acontecendo e consegue passar muito conhecimento. E essa é uma das missões que nós temos, de passar conhecimento de fato para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que parece que está batido, mas não está. Tem muita dúvida, tem muito síndico que não sabe ainda como agir. Como é que eu faço uma notificação, uma multa? O que tem que fazer? Tem que ter prova? Ou ainda, eu posso utilizar uma notificação extrajudicial? Como é que eu contrato um serviço de advogado para me defender? Enfim, como que eu faço isso? E até às vezes, como que eu faço com o condomínio antissocial? E o que é de fato o condomínio antissocial? Então, hoje a gente vai falar especialmente sobre esse assunto e eu quero convidar aqui para participar uma pessoa que eu tenho muito carinho, que conhece muito do assunto aqui, a doutora Evelyn Tainá. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar desse tema aí que é tão corriqueiro, mas existem tantas dúvidas, né, doutora? Eu quero dizer que é um prazer para mim estar de novo aqui contigo, né, fazendo esse bate-papo, podendo agregar conhecimento para todos. Já conversamos sobre a LGPD, foi bacana demais. Exatamente, né, com a Condosim, que falamos, né, também sobre a questão de fechamentos de sacada. Exato, né? É verdade. Agora sobre essa questão aqui, que é tão contraditória, eu acho que ainda dá tanta discussão a respeito. E vamos trazer aqui mais conhecimento, tentar agregar aí mais conteúdo, acho que a ideia é essa. Perfeito. Vamos começar falando vamos do início, né? Vamos pensar em conflitos no geral, né? O síndico, isso é omitido do síndico, né? O dia a dia passa por conflitos, passa por essa situação. Começou com o conflito, qual que seria a primeira ação que eu posso ter como síndico? O que eu deveria fazer por primeiro? Eu tenho um problema no meu condomínio, com o morador XWY, não respeita as regras, o que eu posso fazer? Eu acho que a primeira linha ainda é antes disso, né, Paulo? Que é uma coisa que tu sempre bate muito, né? Que é a questão da informação, da troca, né? Eu acho que no momento que as pessoas têm conhecimento sobre o regimento interno, sobre a convenção, né? Tem um regimento e uma convenção atualizada. Esse é o problema, tem muito que está muito desatualizada, convenções antigas. Para você ter ideia, existem regimentos e convenções em São Paulo, que dos prédios mais antigos, que eles falam dos bunkers que existiam embaixo dos prédios, por causa da guerra. Olha quanto tempo faz isso. Exato. Então, esse tipo de convenção, e para que serve, eu acho que além disso, uma discussão do para que serve a convenção e o regimento interno. É justamente para defender os interesses dos condôminos. Então, quando o síndico tem essa aproximação e demonstra que aquilo ali serve para resguardar o patrimônio, que é do interesse dos condôminos, mas mais do que isso, o bem-estar coletivo, e consegue fazer essa discussão de uma forma que agrega, de uma forma que traz essa informação, dificilmente tu vai ter essa questão do conflito, ou pelo menos vai ter muito reduzido isso, né? E aí, surgindo o conflito, sempre no primeiro momento, ter certeza da situação, tentar verificar, acolher, né, o máximo de elementos em relação àquilo, entender o que está acontecendo, entender se aquele conflito realmente cabe ao síndico, se não é um conflito de vizinhança. Tem guerra que não é do síndico, tem guerra que não adianta o síndico querer entrar, não é dele, né? Exato, saber a diferença, né, entre as situações, ainda assim, às vezes por uma questão de política e de boa vontade, dependendo das pessoas que estão relacionadas, dependendo do contexto, fazer uma avaliação, às vezes até levar isso para o teu jurídico e trocar uma ideia para o jurídico, para a administradora, né, para o teu conselho, fazer um debate em relação a isso e ver de que forma que tu vai abordar antes de simplesmente tu aplicar uma multa. Mas então eu não posso pegar alguém reclamando do morador, eu já posso ir lá e direto reclamar com ele. Peraí, tem algumas informações. Exato, porque o primeiro cuidado que é quando a gente fala de notificação, e seja notificação, seja multa, é de tu ter certeza que realmente é aquele morador que está descumprindo o regimento e a convenção. Mais do que isso, primeiro, esse ato ele está descumprindo o regimento e a convenção, ele está ali, né, estipulado enquanto, né, um ato que tu está, de fato, descumprindo. Primeiro cuidado que tu deve ter isso, porque síndico não é legislador. Síndico, ele aplica o que está na convenção e no regimento interno. Síndico, o primeiro passo para você tomar qualquer decisão nesse sentido está aqui, já a doutora deu a dica, é ler o regimento e convenção. Você precisa saber o que está lá. Se não souber lá, corre o risco de fazer aí uma caca danada, né, doutora? Exato. E vai ter situações, por exemplo, que a gente vai pegar que a convenção e o regimento interno,
está desatualizado e que está gerando algum problema específico para os moradores em relação àquela situação, como já aconteceu casos práticos, para mim, até da destinação da unidade, né, que era um condomínio muito antigo e não tratava desse tema. E que para nós parece uma coisa super, né, básica. Sim, simples. Exato, né? E que não tratava desse problema, que estava tendo situações de alteração da destinação das unidades, só que não tinha como multar. Então, se tu não tem uma convenção em regimento interno e não debate isso com os condôminos e não explica que tem que estar ali estipulado, tu não consegue, muitas vezes, aplicar multa, tu não consegue fazer com que aquele condomínio tenha um bom convívio social, né, com que ele cumpra a finalidade dele, que é na questão do resguardo do patrimônio, da segurança, né, do bem-estar coletivo. Sabe que você me lembrou de uma situação? Eu estava num condomínio extremamente complicado. Tinha um morador que sistematicamente ele fazia festa, e era um condomínio pequeno, ele fazia aquelas festas de arromba, com 30 pessoas, tudo, e a convenção previa que a multa era de R$100. E era apenas de R$100, eu não conseguia dobrar essa multa. Sim. Então ele pagava a multa numa boa. Pagava a multa, porque assim, o regimento estava dando aquela situação. Então você poderia fazer algo diferente, né, se você tivesse uma convenção que lhe ajudasse, mas não era o caso. Não tinha como você fazer algo diferente. Então, até os moradores ficavam bravos, porque dá para fazer algo diferente? Não dá. Tem que pegar, dá se mudar a convenção. Naquele momento não... Tá. E essa é a função do síndico, trazer essas situações para os condôminos e explicar o porquê de tu ter uma convenção em regimento atualizado. Que isso facilita a atuação do síndico. E mais do que isso gera segurança para os moradores. Porque tu tem que ter uma clareza, tu tem que ter uma objetividade na aplicação dessa sanção, né, em relação à advertência dessa sanção, e por isso que quando a gente fala de notificação e de multa, volto a dizer, tu tem que ter certeza que realmente foi aquela pessoa que cometeu aquele ato, tu tem que ter esse, vamos dizer assim, não seria um arcabouço probatório, que nem a gente diria dentro do processo, mas tu tem que ter elementos probatórios para saber que se vier uma ação judicial para anular aquela multa, tu tem que ter a prova de que aquilo ali realmente aconteceu. Porque, caso contrário, o risco para o condomínio e principalmente para o próprio síndico é grande por meio de uma ação de regresso, dependendo da situação e do que isso vier a gerar. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Todo o resguardo, quando a gente fala de notificação e de multa, tudo aquilo que tu puder pecar em excesso, que a gente estava conversando aqui, é preferível. Sempre pelo excesso. Eu sempre digo, né, para os meus clientes, né, para as pessoas tanto que trabalham na parte de administradora quanto, né, na parte de sindicatura profissional, que sempre pecar pelo excesso é melhor. Porque se trata de um resguardo ali do síndico, né? Exato. O síndico precisa se resguardar com relação a todo esse material, mas eu acho que muito disso, a gente consegue delimitar esses conflitos também com essa conversa inicial. Sim. Você tem a exatidão, né? Eu, no começo, eu tive muito problema, porque por vezes eu fui querer conversar com o morador e o problema não era com aquele morador. Você acaba tendo um problema muito maior, né? Você desenvolve um problema maior ali com esse morador que foi contatado injustamente, você não tem exatidão. Então, você tem que ficar algo claro, ler o regimento, ler a convenção, ter exatidão daquilo e ter um alinhamento com o condomínio. Também não dá para o síndico, de repente, pegou um condomínio novo, ele quer alterar. Ele quer, de repente, fazer tudo da forma dele. Não é por aí também. Não, tem que ter esse debate. Por isso, essa importância do debate, né, da discussão. E mais do que isso, a maneira da tua abordagem também vai fazer toda a diferença. Porque num primeiro momento, tu tá meio colhendo elementos para entender o que está acontecendo. Qual é a situação? Às vezes, numa simples conversa, a gente sabe que a gente consegue resolver. Às vezes, tem situação que é importante tu já entrar com uma advertência ou com uma notificação por escrito, até para tu já ter esse elemento de prova. Cada contexto, cada situação, por óbvio que a tua experiência prática vai contar, né, o teu assessoramento que tu tem por trás disso, seja, né, que nem a gente estava trocando, né, pelo próprio conselho, pela própria administradora, pelo próprio advogado que te acompanha, o jurídico. Isso vai fazer a diferença em situações que são muito específicas. E a gente pega isso quando a gente está dentro do condomínio. Condomínio é o que a gente sabe como é que é. É sempre uma caixinha de surpresa. Tu não tem
escola e não tem tudo determinado na lei. Muitas coisas a gente vai vendo na situação prática e tu tem uma construção jurídica da Sim. forma que tu vai atuar em relação àquele caso. Não dá para fazer gestão de choque, né? Não dá. A gente vê muito síndico alterando, fazendo gestão de choque, querendo mudar tudo, e não é por aí o caminho. Não né? é, exatamente. E por isso esse olhar de tu entender assim, qual é a minha postura enquanto síndico aqui? Eu tenho certeza que houve esse descumprimento, número 1. Não tenho certeza, então vou colher elementos. Número 3, isso cabe ao síndico e ao condomínio ou trata-se de um direito de vizinhança, né? Ou ainda uma outra situação, até mesmo administrativa. Então, tu vai ter que ir eliminando e antes de tudo, né, verificar se na tua convenção e no regimento interno, aquele ato, como que a tua convenção e o teu regimento interno aborda aquele ato. Né? Qual é o que diz ali no teu regimento interno e convenção, que é lei entre as partes, que deve ser adotado em relação àquele descumprimento e se de fato está estipulado ali. Perfeito. Doutora, falando dessa parte mais prática que a gente fala, que é da legalidade do processo, né? Falando ali de notificação, falando de advertência, parece que as duas são muito parecidas. Eu estava conversando com outro síndico esses dias que ele usa a estratégia da solicitação para não gerar aquele problema, né? Quando o morador liga, eu fui aqui, fui notificado, fui multado. Não, você foi solicitado, estou solicitando o teu apoio. Então, são estratégias que o síndico pode usar. De toda essa parte, digamos, de escrita, né? Porque muita gente fala ali da verbal, mas agora partindo para a parte da escrita mesmo, da comunicação um pouco mais séria que inicia com essa solicitação, advertência, indo para as legais como multa ou outros. Quais são os passos? Como que eu, de fato, consigo angariar aí para fazer esse processo? O que seria ideal? Tá, vamos para uma questão formal, tá? Tem situações que tu pode aplicar uma advertência e tem situações que o ideal é tu já aplicar a notificação. A advertência é aquilo que tu tem como advertir. É um aviso, né, daquela situação que está acontecendo para não, até mesmo uma situação de deficiência que a pessoa vai fazer um ato e que não faz. Tá? Então eu entendo que a advertência é mais para esse contexto. Né? Tu advertir, se continuar, por exemplo, tá um barulho, se ultrapassar o horário do silêncio, Sim. tá tendo uma festa, se ultrapassar o horário do silêncio, o senhor ou a senhora será multado. Tu tem a possibilidade de advertir. Eu sou da opinião que sempre por escrito. Por quê? Porque se acontecer, tu tem elementos de prova que tu advertiu, que tu colocou aquela possibilidade de não acontecer o ato e evitar, assim, a própria multa. Pode ser pelo WhatsApp? Pode ser por WhatsApp. Eu entendo que sim. Claro que muitas vezes também tem que ver. Se tu tem uma convenção, um regimento muito atualizado e que tem uma determinação específica quanto a isso, tu tem que cumprir o que está ali. Né? Ou se tem um ato formal que já determine a forma de ser feita essa notificação e essa advertência, tu também tem que cumprir esse ato. Tá? Mas, via de regra, eu entendo que qualquer ato que tu fez por escrito, por e-mail, dentro desse contexto, será por WhatsApp ou por meio de um aplicativo do condomínio. Bom, hoje em dia a gente sabe que tem N mecanismos, tá? Aí tem que ver a política interna do condomínio, da gestão condominial e de que forma que esses atos são feitos. Né? E dando sempre a possibilidade da pessoa poder se manifestar em relação àquele ato. Mas tem algumas coisas que não tem defesa, né? Exato, tem algo... Aí que tá. Ou tem defesa? Eu, como síndico, tô vendo que não tem defesa. O que acontece? A gente vai pegar situações que o ato já aconteceu. Por exemplo, dentro de uma... Vamos pegar o mesmo exemplo, tá fazendo uma festa dentro do salão de festa e teve um dano material àquele salão. Tu sabe que vai ser aplicada uma multa, né? Dependendo do que diz a tua convenção, teu regimento, via de regra, em quase que 100% dos casos, será aplicada uma multa dentro desse contexto, e além da questão das perdas e danos ali, dependendo do caso. Nesse caso, tu pensaria, tá, mas ele já aplicou o ato, eu tenho que aplicar a multa. Tu não vai advertir, tu vai notificá-lo por escrito, dizendo que será, né, aplicado o ato, pelo que, ou seja, fundamentar com base em quê? Com base na convenção, no teu regimento interno, e dizendo quanto que será aplicado em relação àquela multa e justificar isso por escrito. E mesmo nesse caso, tu tem que abrir o direito de contraditório e defesa para a pessoa. Porque não é que não será aplicada a multa. Óbvio, ela cometeu o ato, mas tu tem que dar a possibilidade de contraditório de defesa em relação ao porquê que foi feito esse ato,
a forma que aconteceu, se o valor que tu está apontando é o valor correto. Claro, cada contexto será o contexto. Agora eu digo para, né, o síndico em geral, que é mais uma vez preferível pecar pelo excesso e tu dá a possibilidade de advertência e notificação, o direito a contraditório e defesa, que é a pessoa, né, pelo menos abrir espaço para essa justificativa e tu fazer uma análise em relação a isso e levar para o teu jurídico, dependendo do contexto, do que tu não ter isso e vir uma ação judicial e ser anulado porque não teve contraditório e ampla defesa. Isso é o que a gente mais vê nas decisões judiciais. Por incrível, por mais que a gente entenda que é o caso de muitas vezes aplicar uma multa direto, como é esse exemplo que eu estou dando, e que não seria muitas vezes o caso de fazer uma notificação ou uma advertência, jurisprudencialmente, né, por ser um princípio que é básico, é basilar dentro do nosso direito, que é o contraditório e a ampla defesa, né, constitucional, no nosso artigo 5º, é preferível tu pecar em excesso e dar essa possibilidade para te resguardar e não ter a possibilidade de uma anulação em relação a essa multa. Mas como que a gente faz esse processo da defesa? Eu posso fazer o quê? Eu posso pedir para que ele faça uma defesa, eu converso com o meu conselho, eu como síndico posso analisar. O ideal é fazer essa assembleia, fazer essa defesa em assembleia e esse morador que tem a palavra para poder se defender. Eu acho que depende do caso. Eu acho que o caso da assembleia seria para aquelas situações que a gente sabe que é do descumprimento reiterado ou do condômino antissocial. Se é uma situação específica e não tem uma, vamos supor, não é aí é uma coisa tão grave como, por exemplo, né, uma alteração de fachada, né, ou uma alteração da destinação do condomínio, algo que tu sabe que realmente seja uma situação delicada, tu pode fazer com o teu próprio conselho uma análise, né, ou com o teu jurídico, sempre eu acho que dentro de uma questão para te resguardar de uma ação judicial é o jurídico ou com a tua administradora que tem também essa assessoria jurídica. Então, tu saber, dentro de uma questão de possibilidade de haver uma ação para anular aquilo ali, quais os riscos que tu corre se tu manter a aplicação daquela multa e de que forma que tu vai fundamentar aquela aplicação daquela multa. Perfeito. Tá. Então o síndico ele tem que analisar cada situação. É interessante conversar com o conselho, ver de repente também qual o costume desse condomínio. Exato. Que o condomínio, como que ele trabalha na situação, porque tem moradores também que nem vão procurar, já sabem que estão errados e também não querem passar vergonha, né, numa assembleia ou de repente levar seu caso para frente. Como tem outros que querem comprar essa briga. Sim. Eu sempre costumo dizer, na andragogia, na pedagogia de adultos, né, a multa nem sempre ela tem um poder educativo tão alto, a não ser quando ela doa muito no bolso. Mas tem muita gente que quer pagar para ver e quer levar para frente e acaba se tornando um problema um pouco maior. Então, o ideal é o síndico entender, de fato, o que esse condomínio tem. Entender e fundamentar isso. Por isso a questão técnica de tu entender, e mais do que isso, de tu ter o conhecimento técnico da tua convenção, do Código Civil, de tu saber o que efetivamente é o descumprimento, né, de que dentro da questão dos quórums específicos, tu saber de que forma que tu vai ter que agir em relação a cada caso, né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente já até conversou sobre isso, uma alteração de fachada, né, uma alteração, isso é muito, dependendo do contexto, é muito grave, porque além de gerar uma questão de perda de valor econômico para o próprio condomínio, porque tu está alterando o padrão daquele condomínio, muitas vezes em situações específicas tu está influindo na segurança direta daqueles condôminos. Então, cada situação, tu vai ter que ter um olhar e ver qual o risco de uma ação potencial, afinal, tu já advertiu para não fazer, a pessoa foi lá e fez, daí tu notificou para parar, a pessoa não parou. Numa situação específica, tu tá vendo a gravidade da situação, tu tá vendo que às vezes a pessoa vai ter que até desmanchar algo que fez, né? Que isso tem vulto econômico. Às vezes tu tá lidando com pessoas, quando a gente fala dessa questão de defesa e de contraditório, a gente sabe, pessoal, que a maioria das pessoas nem tem esse conhecimento técnico, tá? Claro que a gente aqui tá dando uma aula para síndicos profissionais. Sim. E você, enquanto síndico, tem que ter esse conhecimento técnico. Agora, a maioria dos condôminos, e dependendo do padrão de condômino que tu está lidando, ele não tem esse conhecimento técnico. Agora, se tu pegar um padrão, dependendo de um padrão A, B, que tem esse conhecimento técnico,
ele vai se impor em relação a isso e ele vai saber que judicialmente ele pode anular essa multa. É interessante que o síndico saiba dessas situações para ele tomar esse cuidado. Exato. Ela não emitiu a multa de qualquer forma. Eu acho que algo é fundamental que o síndico tem que buscar, tem que saber, tem que conhecer. Primeiro também é saber ali qual que é a hierarquia desse regimento, dessa convenção. Porque às vezes pode ser que possibilite a multa direto, e outras situações você tem que primeiro notificar verbalmente ou por escrito para depois multar. Se ele atropelar essas fases também não tem problema, né? Aí é que tá. Eu tenho muitos clientes, né, que são síndicos e que eles afirmam que com relação a multas, se o meu regimento interno de minha convenção diz que eu posso aplicar direto, eu vou lá e aplico direto. Mas o que eu tenho visto dentro da jurisprudência, vamos colocar assim, na grande maioria, quase que absoluta dos casos, é que quando não há possibilidade de defesa, quando não há possibilidade de contraditório, essa multa vem a ser anulada. Até mesmo em situações de condômino antissocial, pessoal. Tá? Até nessa situação de condomínio antissocial. Eu sei que isso vai gerar aqui, daqui a pouco, uma discussão absurda. Eu vou dizer para vocês que em muitos casos eu também não concordo, mas qual é a minha função como advogada e qual é a função do advogado de vocês? Sempre colocar para vocês os prós e contras. Quando a gente tem qualquer atuação profissional, é o nosso dever jurídico passar para vocês quais os riscos que vocês correm em qualquer situação. Então eu digo para vocês, é preferível pecar pelo excesso, mesmo que não tenha na convenção e no regimento. Claro que eu não estou falando daquele caso mais simplista, eu estou falando daquele caso que tu sabe que corre o risco de te incomodar. E que mesmo que na tua convenção e no regimento interno não exija, tu sabe. Peca pelo excesso. Peca pelo excesso, porque tu tá vendo que lá na frente a gente sabe com quem a gente está lidando, a gente sabe qual é o perfil dos nossos condôminos, a gente sabe qual é a linha do problema que a gente está pegando e o que isso pode gerar lá na frente. Então, todo cuidado é pouco quando a gente está falando desses casos que são mais graves. Até porque ninguém vai entrar com uma ação judicial, pessoal, para anular uma multa de R$100. Exato. A gente sabe que quem vai entrar com uma ação judicial é aquele condômino que está ali numa situação de multa reiterada, que pode ser até 5 vezes o valor da contribuição, ou que está sendo proibido de fazer um ato que ele considera correto no apartamento dele e que muitas vezes ele vai querer entrar até mesmo com perdas e danos, porque ele tinha uma situação que ele entende que é específica e que ele tem o direito de fazer, ou até mesmo, principalmente, condômino antissocial, que pode ser ali até 10 vezes o valor. Então, esses casos que tu sabe que tu tem um risco grande de ação judicial pro condomínio, e até, às vezes até a possibilidade de dano moral, né, ou de ser tido como uma perseguição, muito cuidado com relação a isso, abuso de direito, né, porque isso é o que gera o dano moral. Esses cuidados a gente tem que ter um resguardo maior. Pessoal, aguenta um pouquinho aí. Deixa eu falar para vocês aqui um assunto extremamente importante de 3 empresas que estão nos apoiando aqui e pode fazer muita diferença no seu condomínio. A primeira delas é a Garantiza, a garantidora. Ela tem aí várias soluções para o seu condomínio da área financeira. Se o seu condomínio aí precisa de empréstimo, adiantamento, se de repente ele está com uma taxa de inadimplência muito alta, gente, acessa aqui embaixo, fala com a Garantiza que ela pode te ajudar muito. Outra, gente, é a Eletromídia. A Eletromídia é uma empresa que ela faz aí comunicação interna nos elevadores dos condomínios e é um jeito muito eficiente do síndico se comunicar aí com o seu condomínio. Gente, isso ajuda demais. Se você quer conhecer mais da Eletromídia, gente, acessa aqui embaixo também, conhece a Eletromídia, entra, participa, que vai fazer muita diferença aí no seu processo de comunicação. E por fim, gente, eu quero falar da Prime Facilities, uma empresa que trabalha com toda a área de facilities, toda a área de terceirização de serviço. Uma das melhores empresas do setor, que mais conhece e que mais tem funcionários bem treinados. Tem problema de mão de obra no seu condomínio, quer terceirizar, quer conhecer mais? Entra em contato aqui com a Prime. Obrigado, gente. Pessoal, olha quanta coisa a gente entendeu hoje. Para você aplicar uma multa, o ideal é que primeiro você leia essa convenção, esse regimento, para você entender a estrutura. O que você tem que fazer? Primeiro ali uma notificação verbal, você tem que conversar com esse condômino, ou tem que ir direto para a multa. Você tem que entender essa estrutura. E a outra questão é o seguinte, se essa multa não for bem aplicada, o condomínio entrar, conseguir ganhar essa ação, quer dizer que a multa ela não teve estrutura jurídica, ela não teve fatos concretos, ela não foi uma multa bem aplicada. E isso fica extremamente chato
para o síndico. E detalhe, gente, além de ficar não fica só nesse campo do chato moralmente, o síndico ele pode ser, inclusive, acionado juridicamente, né, judicialmente, por esse morador, esse condômino que se sentiu envergonhado, se sentiu injustiçado, se sentiu exposto com essa multa, e também pode se sobrar até para os outros moradores, porque esse morador pode acionar juridicamente até mesmo o condomínio. Não é isso, doutora? Exato. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que cumprir a formalidade do ato para não ter possibilidade de uma anulação e, principalmente, mais do que isso não ter tido como um abuso de direito por parte do condomínio, né, ou do próprio síndico, quando da aplicação dessa multa. Então, daí a importância de tu fazer só o que está previsto na convenção e no regimento interno, como tu bem colocou, daí a importância de tu ter certeza que realmente foi aquele morador que cometeu o ato, daí a importância de tu possibilitar uma ampla defesa, porque daqui a pouco muitas vezes tu vai ter uma certeza e vem ali uma argumentação em relação até ao porquê que foi praticado aquele ato, e que dependendo do contexto tu vai ter que analisar e avaliar, né, e vai tomar aquela decisão de uma forma fundamentada, e que se vier uma ação judicial, tu tenha como se tornar algo, como a gente diz, defensável a aplicação da tua multa. Tu tenha como te eximir juridicamente falando. É essa linha de raciocínio que a gente tem que fazer quando da aplicação das multas, principalmente aquelas que são as mais complexas, como a gente já havia conversado antes. Sabia que o síndico pode ser enquadrado como abuso de autoridade? Enfim, a gente nem pensava nisso, né? Abuso de autoridade, sim, o síndico pode ser enquadrado. Vamos falar um pouco disso nesse bloco e também vamos conversar um pouquinho sobre a notificação extrajudicial. Quando a gente utiliza e de que forma que a gente utiliza, são outros artifícios que o síndico tem para utilizar, né, doutora Evelyn? Exato, em casos mais pontuais, né? Primeiro vamos falar sobre a questão do abuso de autoridade. O abuso de autoridade, o próprio nome já diz, é tu ultrapassar os limites da tua atuação profissional, né, e se utilizar desse mecanismo para exigir uma conduta que seria acima do teu direito, né, acima do direito que tu poderia exigir que a pessoa teria que cumprir. Então temos ali, né, uma convenção, um regimento interno, hoje em dia, né, o Código Civil, que determina ali determinadas condutas, mas por entendimento do síndico, em alguma situação específica, ele entende que mesmo as situações, uma determinada situação que ali não está elencado, ele entende que, por exemplo, aquele caso, mesmo não estando previsto em convenção, mesmo não estando previsto no Código Civil, entende que seria o caso de aplicar ali uma multa, né, uma notificação, uma advertência. Nesse caso, isso pode ter sido como abuso de autoridade ou até mesmo como uma perseguição, dependendo da forma reiterada que for essa conduta. Ou ainda, né, uma situação que tu não tem certeza que a pessoa cometeu aquele ato e que daqui a pouco tu fez uma advertência, a pessoa te deixou claro que não cometeu o ato e tu continua, né, de forma reiterada, não só aplicar multa, mas ainda aplicando multa em cima de multa dentro de uma situação que tu não tem absoluta certeza que foi aquela pessoa que cometeu o ato. Vou pegar um exemplo muito prático e que acontece muito, e que já aconteceu comigo, tá? Que é a situação do barulho. Esse é o calcanhar de Aquiles do síndico. Exato. Eu morava num determinado prédio, né? Eu moro na cidade de Canoas, morava num determinado prédio, e dentro desse prédio tinha vizinhos, né, embaixo de mim que vieram certa vez conversar comigo pela questão do barulho, que alegavam que escutavam barulhos de arrastar móveis. Situação que não acontecia, não era do meu apartamento. Expliquei e disse que não acontecia. O que começou a acontecer? Eu comecei a receber advertências reiteradas. Uhum. Eu tenho conhecimento sobre essa situação. O que a Tainá fez? E aí, claro, né, pessoal, quando a gente está envolvido, a gente sabe, né, que sempre é mais delicado, mas por ter o conhecimento, eu acho que eu sou uma pessoa que eu lido muito bem, né, com essa questão de mediar e de resolver. O que eu fiz? Eu fiz por escrito. Eu, como advogada, né, como moradora, fiz por escrito uma notificação, deixando claro que aqueles barulhos não vinham do meu apartamento e que se eu voltasse, né, a receber uma nova notificação, eu ia entrar com uma medida judicial. Porque aquilo ali estava... me expondo, me constrangendo. Me causando algo inoportuno. Algo que não era do meu apartamento, que eu já tinha deixado claro que não era,
né? Então, em decorrência daquilo ali, eu iria entrar com uma ação para que provasse que o barulho estaria vindo do meu apartamento. A gente sabe que é muito comum, né, pessoal, que dentro dos prédios existe a situação de reverberar sons. O que aconteceu para evitar qualquer conflito? Certa feita, o próprio condomínio entrou em contato comigo, eu estava sentada no meu sofá, lendo, né? E aí eu fiz a notificação já por escrito no WhatsApp, né, dizendo, olha, eu estou sentada no meu sofá lendo. E eu entrei no grupo do condomínio, naquela situação permitia que nós entrássemos, e disse, pessoal da torre e tal, estou aqui sentada, né, lendo, estão reclamando do barulho. Alguém já passou... E aí eu fiz questão de trazer essa discussão. Eu, enquanto morador, ninguém sabia que eu era advogada ali. E o pessoal, comigo também já aconteceu. Então, esse cuidado, eu estou pegando aqui de uma situação específica que é recorrente em vários condomínios que eu atuo, que é a questão do barulho, que tu não tem como ter certeza de qual o apartamento vem a questão do barulho. É muito difícil você saber, porque foi aquilo que você falou, o barulho reverbera de vários lugares. Você não sabe de onde vem esse barulho, é difícil você fechar com exatidão em cima disso. Né? Exato, porque a gente não está aqui falando que nem nós estávamos comentando antes de uma festa, de um evento social, né, de um contexto que tu tem como denominar que é aquele morador em específico, que tu já avisou, e ele próprio disse, não, vou parar o barulho, realmente é daqui que está acontecendo, ou violência doméstica, né? Sim. Ou ainda outros tipos de barulhos que a gente sabe. Né? Tem bastante constrangedores. Exato. Então, claro, que nem a gente fala, né, pessoal, é muito... A gente sempre tem que avaliar a situação específica. Mas, dentro desse contexto, o primeiro cuidado que a gente tem que ter para não haver um abuso de autoridade é a certeza do ato. A certeza que tu está de acordo com a legislação. Quando a gente fala legislação, né, respeitando o Código Civil, de acordo com a Convenção, de acordo com o regimento interno, que houve, né, tu oportunizou a defesa dentro das situações mais complexas, a pessoa apresentou a defesa, determinou que daqui a pouco não ela, como foi no meu caso, e tu ainda assim reitera, isso pode vir a ser levado e tido como uma perseguição ou ainda como um abuso de poder. Porque tu tem que ter esse cuidado também de verificar qual é a situação pontual de aplicar a multa, né? A gente não pode utilizar a multa como uma forma de abuso de autoridade, né? Tu tem que entender que aquilo ali ela tem uma finalidade específica. É um instrumento ali. É um instrumento. E por isso a cautela nessa aplicação também é importante. Aliás, também é importante, não, é de suma importância. Inclusive para a tua atuação enquanto síndico, no resguardo do teu nome. Quando tem essa profissão, tu não quer atuar apenas num condomínio, tu quer ter uma política de atuação, né, que as pessoas saibam que tu trata dentro do que está determinado, né, naquele regimento, e que não abuse desse direito, né, que não seja uma pessoa que qualquer situação vá ali e aplique a multa de forma indistinta, sem cautela, sem cuidado, e gerando aí até, vamos colocar assim, prejudicando até a boa convivência, muitas vezes, entre os condôminos, que eu acho que passa por isso também, esse olhar, né? Com certeza. Esse cuidado. O síndico, então, não pode ser o cara autoritário, vou mandar, vou fazer sua autoridade. Ele pode ter uma série de problemas se ele for por esse caminho. Né? Exato, e não que ele não seja. Ele é uma autoridade. Mas é importante usar esse teu mecanismo de autoridade de uma forma correta e pensando no bem-estar coletivo e pensando em que situações específicas realmente é o caso de aplicar multa e o que a tua convenção, teu regimento interno determinam quanto a isso. Óbvio que tu não pode fazer juízo de valores em relação a quando vai aplicar, mas tu tem que ter a cautela de verificar se de fato está ali previsto, de que forma que tu vai aplicar, né? Se foi de fato aquela pessoa que cometeu o ato, e sempre, dependendo das situações mais complexas, resguardar aí o direito de oportunizar a pessoa se manifestar em relação àquele ato, se defender, né, avaliar conforme o caso. Por exemplo, vamos pegar uma situação que já aconteceu também, excesso de multa de velocidade dentro do condomínio. Tu aplicou, né, a multa. Tá? Um caso que muito comumente tu aplicaria diretamente a multa, porque tu tem as câmeras, tu tem toda a prova que ultrapassou a velocidade.
mas daqui a pouco tu foi aplicar o direito de defesa e a pessoa disse que naquela situação o pai dela estava passando mal e ela precisou né, ultrapassar determinada velocidade ou alguma outra, tantas situações, né, pessoal, que a gente pode pensar que naquele caso específico tu tem um caso fortuito, alguma situação que abarca o teu direito de te defender em relação àquele ato. Claro que isso é uma discussão contraditória, mas estou dizendo assim, que são casos que muitas vezes têm que ser avaliados. Perfeito. Vamos falar de uma outra situação agora, que eu acho que é bem importante, uma ferramenta também para o condomínio, para o síndico, que é a notificação extrajudicial. É muito comum a gente falar de notificação, utilizar ela principalmente quando você é notificado como síndico, você usar uma contra-notificação. Mas não dá para ficar usando ela de qualquer maneira, é uma ferramenta importante e também tem um custo para o condomínio, né? Sim, a notificação extrajudicial ela é um documento que ele é mais formal, vamos dizer assim. Via de regra, ele é feito para advogado. Não que a lei exija que ele tenha que ser feito por um advogado, mas pela questão da exigência da forma como esse ato ele deve ser elaborado, o ideal é que seja. Então, notificação extrajudicial a gente pega para aqueles casos que são mais pontuais, no sentido de fundamentar juridicamente o porquê que aquele ato deve não ser feito ou então desfeito. Então, vamos pegar uma situação que, por exemplo, tu advertiu, numa situação de reforma dentro do apartamento. A gente sabe que hoje em dia, dependendo do tipo de reforma, ela tem uma série de exigências técnicas, desde a apresentação da RT, da obra, né, toda uma documentação técnica justamente para o resguardo da segurança dos condôminos, que ela deve ser exigida. Tu fez a advertência, começou a ouvir o barulho da reforma, fez a advertência que não foram apresentados os documentos, que aquela obra não foi autorizada, né, e que se continuar será multado. Não teve retorno, a pessoa continuou, foi multada. Vai tocando a obra. E a pessoa vai tocando a obra, que é o caso, por exemplo, que a gente teria de, né, multa, até muitas vezes reiterada. Não é um caso específico do condômino antissocial, esse é o caso da multa reiterada, que é uma pessoa que descumpre o que está dentro da determinação da legislação condominial. Nesse caso, tu não tem outra alternativa, porque a multa não vai proteger a segurança dos condôminos. E eu diria que muitas vezes é urgente a tua atuação. O que tu vai fazer? Tu vai ter que fazer uma notificação extrajudicial de uma ação de obrigação de não fazer, ou dependendo de uma ação de embargo de obra, cada situação tu vai ter que avaliar com o teu jurídico para que cesse aquela obra. Então tu vai fazer uma notificação, e por isso, como tem essa questão do conhecimento técnico, do tipo de ação, de quais os riscos que esse condômino, se continuar a fazer a obra, ele corre, até mesmo em questão de perdas e danos aí materiais, né? E muitas vezes, dependendo do contexto ali do que gera isso, tu tem que fundamentar isso juridicamente. Tu vai ter que colocar a fundamentação jurídica do ato, tu vai ter que colocar jurisprudência, dependendo do contexto, e vai dar um prazo para que aquela medida cesse sob pena de ingresso de ação judicial. Então, nesse contexto que é mais específico, é que a gente costuma utilizar a notificação extrajudicial, ou ainda a ação de cobrança de descumprimento de multa, né? E outras situações que perfazem essas situações que sejam mais complexas. Ou, como o próprio Paulo falou, que é a questão da contra-notificação. Né? Digamos a situação ali, tu solicitou, tu multou, né? Tu advertiu, a pessoa não cumpriu, tu multou, e aí a pessoa te notifica em relação àquela multa, que ela quer executar a obra, tu vai fazer uma contra-notificação, com a fundamentação jurídica do porquê que naquele contexto, naquele formato que a pessoa quer fazer, aquela obra não pode ser autorizada. E é muito comum ter esse tipo de obra, muito né? Comum. Muito comum. Passei por isso em que condomínio as reformas já. Internas de apartamento que a gente fala, né? Hoje em dia tem uma série de exigências legais em relação a isso, de normas técnicas, né? Tu tem que ter documentos necessários em relação a isso. O síndico tem que ter um cuidado muito sério. Claro que isso é uma outra discussão, né? É outra coisa, né? Porque senão a gente começa aqui. Mas estamos aqui trazendo exemplos práticos para vocês avaliarem qual que vai ser o contexto da notificação e por que ela exige, né, na grande maioria dos casos, uma fundamentação jurídica.
Porque é justamente para que tu fundamente, porque via de regra a notificação extrajudicial ela já é utilizada como um aviso. Ou tu faz ou não faz o ato, porque caso contrário o condomínio irá ingressar com a ação judicial. E o risco que tu corre é esse. Então tem que estar bem fundamentado esse ato. Outra pergunta agora. O síndico é obrigado a responder uma notificação extrajudicial ou tem muito síndico que pega a notificação, rasga e joga para lá? Eu diria que por resguardo da atuação profissional ele tem que responder sempre. Ele tem que responder justamente no sentido que ele guardar aquilo ali, pessoal. E quando eu falo guardar aquilo ali, conversa com o teu jurídico, guardar até dentro do prazo prescricional. Toda ação ela tem um prazo prescricional. Perdas e danos, que a gente sabe que é 3 anos, determinadas situações específicas a gente tem no nosso direito até 10 anos, tá? Mas aqui vamos trabalhar mais com a questão dos 3 anos, que eu acho que é o nosso... Sim. É o que a gente mais usa dentro da nossa atuação profissional aqui. Então, pensando nesse contexto, eu diria que tu tem que fazer essa contra-notificação, guardar que tu respondeu, fundamentar dentro das situações que forem de maior complexidade, inclusive com auxílio jurídico para essa resposta, e deixar aquilo ali muito bem arquivado. Porque é para demonstrar que tu tomou essa cautela, que tu não entrou com abuso de direito, que tu não tá tomando aquela decisão com base apenas no teu posicionamento. Tu tá tomando aquela decisão com base num posicionamento jurídico, com base num posicionamento da legislação que envolve a situação em específico. Você provavelmente já ouviu falar do termo antissocial. Mas o que de fato é um condomínio antissocial? Às vezes a gente vulgariza esse termo, né? Poxa, aquele condomínio antissocial, é isso, aquilo. Mas será que é mesmo? O que caracteriza um condomínio antissocial? Como é que a gente pode montar um condomínio antissocial? Quais são as instâncias que a gente tem para atuar com esse condomínio antissocial? Esse, digamos, é um problema mais nível hard, né, doutora Evelyn? Exato, né? O condomínio antissocial é aquele condomínio, diferente daquele que comete ali a conduta reiterada, não que ele não cometa, mas só para o pessoal entender a diferença, né? Mas o condomínio social também é aquele que comete a mesma conduta de forma reiterada. Mas ele é aquela pessoa que, às vezes, pega um condomínio que ele, sim, descumpre várias situações em específico dentro da questão do regimento e da convenção, mas ele não atrapalha o convívio de forma drástica, que nem um condomínio antissocial. Na maioria dos casos, quando a gente fala do condomínio antissocial, é aquela pessoa que tem, em sua grande maioria, inclusive, problemas psicológicos, que fazem com que ela tenha um comportamento, né, vamos colocar assim, fora do padrão, né? E aí, dentro desse contexto, como a gente falou até para os demais, mas principalmente nesse caso, que digamos é o mais grave, sim, é o mais complicado, mais né? complexo, né? Tu tem que ter toda a carga probatória, que tu tentou todas as alternativas antes de ingressar com uma ação judicial. E mais do que isso, que tu cumpriu as formalidades. Qual a importância, então, de tu saber que realmente ele está descumprindo o que está determinado na lei, de saber que tu advertiu, de saber que ele descumpriu aquela advertência e por isso tu multou, de saber que de fato é ele que comete aquele ato, de saber que tu levou aquilo para uma discussão jurídica em assembleia dentro do quórum e que aplicou a multa permitida em lei e que ainda assim essa pessoa continua descumprindo e tornando impossível o convívio dessa pessoa dentro do condomínio. Porque se isso for levado dentro de uma ação judicial, é um dos casos que mais poderia ensejar a possibilidade aí de uma perseguição, de um dano moral, de uma ação contra o condomínio no caso de não ser cumpridas essas etapas. Pera aí, deixa eu entender então. Vamos lá. Deixar bem claro para você, síndico. O condomínio antissocial é aquele cara que atrapalha todo o convívio geral do pessoal. E mesmo assim, se eu não tiver cuidado, se eu não levantar ali todas as provas, se eu não seguir o rito que tem, esse problema pode se voltar contra mim, síndico, e contra o condomínio. Pessoal, faz uma pesquisa Jus Brasil. Bota ali, condomínio antissocial é multa. O que tem de ação de anulação e que consegue, em face de tu não cumprir esse rito que a gente está aqui colocando para vocês, não é pouco. Fica esperto, síndico! Não é pouco. Porque o que acontece quando a gente pensa nesse contexto, tá?
tu tá me acusando que eu sou uma pessoa que torna impossível o convívio, tu tá me dizendo que é uma coisa muito, muito grave. Tu tá me multando 10 vezes o valor da taxa condominial, que dependendo do condomínio não é um valor baixo. Só que tu não comprova que tu me advertiu, tu não me deu o direito de contraditório e ampla defesa, tu não nunca me multou e tu já tá num caso isolado querendo dizer que eu sou um condomínio antissocial. Não. Um caso isolado não é tido como condomínio antissocial. E aí o que eu vou dizer se tu tá fazendo isso contra mim? Não, tu tá tendo um abuso de direito, tu tá me perseguindo, tu tá me constrangendo, tu tá me expondo. Em função disso eu quero uma indenização moral em face do condomínio e daí depois os condôminos que verificarem que realmente houve um abuso de direito e que não foi cumprida a atuação da forma como deveria, poderá entrar com uma ação de regresso contra esse síndico, se esse for o caso, por óbvio. Né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. E tem muitas ações anulando essa multa. Então, tu imagina tudo isso sem contar que tu não ter esse cuidado e ir para uma ação judicial e tu não conseguir tomar uma medida efetiva contra esse condômino, vai gerar um desgaste maior, porque daí sim ele vai agir de forma. Eu estou falando no caso que a pessoa realmente é, eu não estou falando aqui no caso do abuso, tá? Porque pode ter casos que de fato é um abuso, como o exemplo que eu dei. Um caso de uma situação específica, por maior gravidade que seja, pessoal, eu entendo que não é o caso de condômino antissocial. Condômino antissocial é aquela pessoa que de todas as formas tu já tentou resolver aquela situação, que tu multou e que tu não tem alternativa, que tu só tem um mecanismo, que é entrar com uma ação judicial para resolver aquela situação. Tá? Eu não estou falando aqui que tu vai multar e às vezes pode acontecer de por uma situação específica a pessoa mudar. Mas via de regra dos casos que a gente tem, tu sabe o que eu estou dizendo, né, Paulo? Quando a gente fala de condomínio antissocial, a gente já sabe que o caminho é a ação judicial. Não há outro caminho, não a gente está falando disso, porque, né? Porque é aquela pessoa que ela não consegue entender que o direito dela vai até onde começa o direito do outro. É uma pessoa que ela se acha acima dos demais, que ela acha que o direito de propriedade dela é absoluto, e não é. Então esse é o principal ponto da gente entender, né? E daí a importância de tu resguardar, de tu cumprir todos esses atos para que tu não perca toda essa atuação que aconteceu até aqui e mais do que isso, gere o risco de uma ação judicial em face do condomínio e que seja procedente ainda. Então, olha a importância desses casos que têm uma maior complexidade, como é preferível tu pecar pelo excesso. Não que esteja na regulamentação, aliás, no regimento interno, ou que esteja na convenção, ou que seja, né, determinado isso. Mas é importante tu te resguardar, porque a gente sabe que é um dos casos que mais vai parar dentro de um processo judicial. Então, todo esse resguardo é importante para que tu não corra esse risco, ou pelo menos reduza ao máximo. Daí essa visão de tu ter esse olhar e tu entender quais são os casos que tu vai ter que ter um resguardo maior. Por isso que é importante o síndico entender todo esse processo, seguir esse rito legal, porque o que a gente vê é uma vulgarização no termo, né? Exato. E não dá para ir por aí, né? Não é esse o caso. Não dá, e principalmente por essa questão de não haver um abuso de direito, não haver uma perseguição. Porque é aquilo, a gente não pode dizer que uma pessoa que daqui a pouco está cometendo um ato isolado ou que cometeu situações específicas de forma reiterada é um condomínio antissocial. Porque não é. O condomínio antissocial, inclusive, hoje em dia já tem jurisprudência que diz que pode vir a perder o direito de conviver dentro daquele condomínio. Não é que vai perder a propriedade, mas vai conviver o direito de moradia dentro daquele condomínio. Então vocês vejam a gravidade dessa conduta para ter, de certa forma, tolhido o teu direito de utilizar o teu imóvel. E da importância de tu ter uma carga probatória que resguarde essa atuação do síndico, do condomínio e evite aí a possibilidade de uma anulação do ato. Perfeito. Agora vamos falar da cereja do bolo. E a cereja do bolo que é? Pode expulsar um condomínio antissocial? Pode. Hoje em dia, é exatamente isso, já tem ações judiciais, pessoal.
E dentro desse contexto, volto a falar, que é muito grave, que tu já tentou todas as medidas, que tu comprova isso materialmente, que tu tem uma alta carga probatória nesse sentido, já existem decisões judiciais que expulsam esse condômino, vamos dizer assim, né? Mas não tira o direito de propriedade, mas tira o direito dele de estar dentro desse condomínio em prol do bem-estar da maioria ali, né, dos condôminos. Né? O direito de propriedade ele não é um direito absoluto, ele é um direito ali que ele é mensurado, né, vamos dizer assim, ele tem que estar em equilíbrio com o direito condominial. Né? Ele tem que estar em equilíbrio com o direito de todos, com a regulamentação desse condomínio, né, com as regras desse condomínio. Do contrário, tu vai ter tolhido esse teu direito de propriedade. E daí a importância que eu falo, né, também do outro lado, de tu, enquanto, né, condômino, de quando for adquirir a tua propriedade, ler a convenção, ler o regimento interno. Né? Porque esse resguardo, de tu entender como que é a política dentro do teu condomínio, é fundamental. Porque tu não vai poder alegar desconhecimento disso depois. Exatamente. Gente, olha quanta coisa que a gente falou sobre o condomínio social e quanto isso é profundo. É importante a gente entender essa situação para poder se precaver, né, doutora? Exato, porque justamente isso, né? Quando a gente não tem, os ritos formais, eles servem para nos resguardar. E muitas vezes, por mais que eu veja a grande maioria, né, dos síndicos dentro de uma atuação profissional dizerem mas a minha convenção, o meu regimento interno não exige eu ter a possibilidade de abrir, né, a possibilidade de fazer uma defesa, de a pessoa da parte, né, manifestar ali o seu direito de alegar o porquê que aconteceu aquela multa, ou questionar, ou debater em relação ao ato. Tudo bem, eu entendo que na maioria dos casos não exista isso, e a lei não determina isso dentro da questão legal. Mas dentro da questão jurisprudencial, em função da gente ter dentro da nossa Constituição, para qualquer ato, seja ele administrativo ou judicial, o direito de ampla defesa e contraditório, esse é o entendimento quando chega dentro do processo judicial. Por isso a importância de tu te resguardar quando sejam atos mais complexos, de vulto, porque esses são os atos que podem vir a gerar uma ação judicial. Mesmo que na tua convenção e no teu regimento interno digam que não. Essa é a minha opinião pessoal, com base na minha experiência, com base no que estou acostumada a verificar dentro das ações judiciais. Então eu sempre é o que eu pontuo em relação aos meus clientes dentro dessa atuação. Eu prefiro que se peque por excesso e resguarde o ato. Ficou a dica, síndico? Entendeu? Doutora Hebe, obrigado por disponibilizar tempo, investir, compartilhar conhecimento com a gente aqui. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez, né, por fazer esse convite, para a gente fazer esse debate, que situações que são muito específicas, né, como a gente sabe, o direito ele é construído dentro do dia a dia. Né, agora em 2022 tivemos vários acréscimos dentro do nosso Código Civil de situações atuais, né? Daí a importância de a convenção, né, o regimento interno acompanhar essas atualizações, mais do que isso também tem o entendimento jurisprudencial em relação ao contexto jurídico, ou coisas que não estão abarcadas ainda dentro da lei. Então, esse debate aqui é fundamental para agregar conhecimento para todos nós, até porque tem muita coisa que está sendo construída ainda. Né? Então, quero agradecer. Depois o Paulo vai colocar ali meu Instagram, estou à disposição de todos, né, para a gente fazer o debate, para a gente agregar para dúvidas, né, o Paulo sabe que eu sou super acessível, então mandem lá, vai ser um prazer. Valeu. E muito obrigada, Paulo, mais uma vez, é um prazer e espero que tenham muitos debates. Com certeza haverá. Tá bom? Gente, valeu pessoal, obrigado, até mais.